O nosso tema de hoje é como se livrar do sofrimento profundo. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aproveita e já dá um like aí, compartilha esse conteúdo com alguém que você goste e que está passando hoje por esses momentos, né? Por um sofrimento, que tem dificuldade de lidar com ele. E aqui hoje nós temos então dicas sobre isso, né? Sobre como a gente aprende a lidar com o sofrimento profundo. A psicologia é uma ciência que o objetivo dela é fazer com que a gente consiga lidar melhor, né, com as situações do nosso dia a dia. Atualmente, a gente tem ouvido muito falar de sofrimento, de tragédias, de traumas, né? É um momento muito propício a isso, né? Quando a gente fala, não tem como hoje a gente falar sobre alguma coisa que não tenha envolvido a palavra pandemia, né? É o contexto que nós estamos vivendo hoje. Então a gente tem falado hoje muito de aflição, de desgosto, de angústia, de preocupação, de tormento. As pessoas têm sido martirizadas por a questão de doenças, de dúvida em relação a tudo que está acontecendo hoje e de decepção. Se a gente fosse falar, esmiuçar tudo isso, a gente tem muitas coisas, teria muitas questões para abordar. Inclusive, estamos num momento de muita informação, mas até que ponto essas informações elas têm credibilidade? A gente tem um compromisso então com você de trazer informações que são fidedignas, baseadas em conhecimento científico e que deixe você mais seguro. Quando a gente fala de sofrimento e de situações em que é comum a todo mundo, a gente faz a seguinte pergunta: como determinada pessoa consegue lidar com essas situações de sofrimento e por que outras pessoas não conseguem lidar? É o mesmo contexto, a mesma situação para todo mundo. Então, assim, qual é a diferença entre as pessoas? Por que umas conseguem lidar e outras não conseguem? Tem gente que está lá, como esse momento que nós estamos hoje, né? Passando por tudo que nós estamos passando. Tem gente que consegue, então, passar por isso de uma forma mais fácil ou aparentemente mais fácil, e outras pessoas parece que sucumbem, elas não conseguem. Tudo para ela sempre muito mais difícil, ela não consegue lidar com as situações que vêm acontecendo no dia a dia dela. Elas não conseguem definitivamente lidar com o sofrimento, com essa demanda que tem que ser apresentado, né, no caminho. O acontecimento é o mesmo, os fatos são os mesmos. É uma pandemia que se apresenta para todo mundo, é a mesma coisa. Qual que é a diferença então de como, né, assim, do que acontece com as pessoas? É a forma como elas lidam, é a forma individual de ver, de lidar e de interpretar as situações. E isso é a primeira informação que eu quero que você retenha. A forma como você interpreta, como você percebe o que está acontecendo, faz toda a diferença na forma como você vai lidar. Lembre-se o seguinte, que a forma como você pensa gera um sentimento em você que vai gerar um comportamento. Isso é fundamental que a gente entenda, né? E é uma das grandes contribuições da psicologia quando a gente fala de comportamento humano. Ou seja, os seus pensamentos determinam os seus sentimentos e que vai fazer com que você se comporte de determinada maneira. Então, vamos lá. Como é que você tem percebido, por exemplo, esse momento? Como é que você percebe os sofrimentos, os problemas que acontecem com você no dia a dia? Como é que você enfrenta? Você percebe as dificuldades como algo que veio para te derrubar, como algo que veio para acabar com a sua vida? Ou você vê as dificuldades como algo que pode fazer com que você cresça, alguma experiência que você pode aprender com ela e lidar melhor com as outras situações, inclusive parecida. Tem um livro muito atual em que uma psicóloga faz pesquisas bem interessantes falando sobre isso. O tema do livro é a Nova Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck. Ela, na sua tese de doutorado, ela faz a seguinte, define, né, diferencia pessoas com mentalidades fixas e pessoas com mentalidades que ela chamou de mentalidade de crescimento. E é claro, está relacionado com o que eu falei com você no início, com uma percepção, como é que você percebe as coisas. E ela chamou isso de mindset. Mindset é mentalidade. Ou seja, nós temos mentalidades fixas
que não mudam, interpretações fixas sobre as coisas, e nós temos também mentalidade de crescimento, ou seja, uma nova interpretação sobre os problemas, sobre as questões que acontecem. E nesse livro ela faz a seguinte pergunta, né? Ela queria responder o seguinte: como que as pessoas lidam com o fracasso? Com as situações de estresse, de fracasso, em que elas não são avaliadas de uma forma como elas gostariam de ser avaliadas e como elas avaliam. Será que elas conseguem lidar? Você consegue lidar com momentos em que você sente que na verdade você fracassou, tem um grande problema? E ela percebeu na sua pesquisa, ela fez pesquisa lá com crianças, né? Por exemplo, para montar um quebra-cabeça, que era muito difícil. Algumas crianças olhavam o quebra-cabeça e falavam assim: ah, não, isso é muito difícil, nem quero tentar. E outras crianças ficavam assim, encantadas: nossa, que tamanho, será que a gente consegue? E aí daí ela já começou a perceber que as pessoas têm mentalidades diferentes. Tem pessoas que têm mentalidades fixas, que encaram o problema e desistem, e tem pessoas que têm uma mentalidade diferente, em que elas veem o problema, que é às vezes muito maior, que elas não sabiam nem como resolver, e elas: não, isso aqui é um desafio, eu vejo isso como desafio, e eu preciso entender quais estratégias eu preciso aprender para resolver aquele problema. Essa mentalidade a gente acaba construindo e percebendo desde a nossa infância, tá? Então algumas pessoas gostam de desafios e essas pessoas conseguem lidar melhor com os problemas, e tem pessoas que não querem desafios, não querem novidade, elas acreditam que o que elas já sabem é o suficiente e aprender coisas novas não faz sentido para elas. Como que você já se enquadra nessa situação do que eu estou falando? Você se enquadra como uma pessoa que tem uma mentalidade fixa, que os problemas vêm para atrapalhar a sua vida mesmo? Ou você é uma pessoa que encara os problemas como oportunidade de crescimento, de superar as suas dificuldades? Para a gente começar a pensar então sobre isso. Será que essas pessoas que sempre viram os problemas como algo que impede elas podem mudar a mentalidade para ver os problemas como uma oportunidade? Claro que podem, mas elas precisam ter vontade, querer isso. É muito importante então que a gente entenda qual é a diferença do mindset fixo e do mindset de crescimento, ou seja, da mentalidade fixa, da mentalidade que é uma mentalidade de crescimento. Quando a gente fala de uma mentalidade fixa, é aquela mentalidade que, por exemplo, uma crítica que é dada a uma situação, a pessoa entende como uma crítica feita a ela mesma. Por exemplo, ela não conseguiu sair bem numa prova. E aí ela não entende que é uma questão da prova, do contexto, por que ela, naquele momento, ela não saiu bem, ela entende como uma crítica a ela, ou seja, ela entende que ela é fracassada, que ela não é boa o suficiente e que então é uma coisa muito determinada que ela não vai conseguir mudar. Então, pessoas que têm um mindset fixo, né, uma mentalidade fixa, são aquelas pessoas que não estão abertas a mudar. Elas acreditam que elas têm uma falha, que é uma falha que ela é biológica, né, que é uma coisa determinada, então que já que ela tem essa falha, ela é uma fracassada, às vezes ela não conseguiu um bom desempenho em algo, por isso ela é fracassada, então não tem como mudar uma coisa que já é. Agora, uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento é uma pessoa que vê que ela consegue entender que, por exemplo, ela não conseguiu se sair bem naquela avaliação, naquela prova, por causa do contexto, né? Porque a prova às vezes foi muito difícil, ela não estudou especificamente o conteúdo que cairia. Ela consegue fazer uma análise do que aconteceu para que ela, a partir daquele momento, então, consiga se munir de instrumentos, de estratégias para que ela se saia melhor. Então aquela experiência ruim não fala sobre ela, fala sobre aquela situação naquele momento. E essa pessoa com mentalidade de crescimento, se ela recebe uma crítica, ela vê a crítica relacionada àquela situação, não a ela como pessoa. Tá? Então assim, ela vê, então eu preciso melhorar nisso e aí ela consegue superar. Então que tipo de mindset é capaz de transformar o fracasso em um dom? É claro que é a mentalidade de crescimento. Então se eu vejo as críticas não direcionadas a mim, ao meu ego, a Ana Cristina, não foi a Ana Cristina que não foi boa o suficiente. É que naquela situação a Ana Cristina não estava bem preparada, então o que eu preciso aprender para me preparar melhor da agora para frente? Então pessoas que sabem que as qualidades humanas, tais como as intelectuais, podem ser cultivadas através do esforço, têm então uma mentalidade de crescimento.
tá? Por exemplo, a pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, ela entende que se ela começar a fazer, ela não vai ser perfeita, é claro. Mesmo que eu tenha estudado bastante, hoje, por exemplo, para falar para vocês, eu estou num nível, é claro que eu vou melhorar muito mais a partir do momento que eu for falar cada vez mais aqui com você no nosso canal, eu vou melhorar cada vez mais na minha forma de passar esse conteúdo para vocês. Eu entendo isso. Então, nas dificuldades, as pessoas de mindset de crescimento, elas não consideram que estão fracassando, em sim que elas estão aprendendo. A palavra-chave de quem tem uma mentalidade de crescimento é que estão na vida dispostas a aprender. Gente, isso é tão espetacular e isso melhora tanto, inclusive, o meu autoconceito, a minha identidade, porque isso, se eu não conseguir sair tão bem, não fala sobre mim, fala sobre aquela situação. E eu posso aprender a me sentir melhor, a estar melhor. E da minha forma, não da forma que o outro faz, mas da minha forma de fazer eu posso melhorar bastante. E algo também que é muito importante que você entenda é isso: nós não podemos nos comparar com as outras pessoas, como elas fazem. Eu preciso dar o meu melhor, mas baseado no que eu tenho, no meu processo de crescimento e não no processo de crescimento das outras pessoas. E por outro lado, então, as qualidades humanas são esculpidas em uma pedra, né? Assim, é como se as nossas qualidades, tudo, nosso dom, nosso talento, a gente vai, mesmo que eu nasça com o dom de falar em público, por exemplo, eu posso melhorar? Posso, claro, né? Então é como se os nossos dons, eles pudessem ser esculpidos como uma joia preciosa, que todos nós temos capacidades infinitas, isso é comprovado cientificamente. E as pessoas que têm uma mentalidade fixa é assim, ó, ou elas são inteligentes ou elas não são, elas vêm dessa forma. Não tem essa questão de esculpir, de trabalhar, de desenvolver, não. Ou a pessoa é inteligente ou ela é burra. É uma ofensa. E o fracasso é um sinalizador de que você não é inteligente. Isso para as pessoas com mentalidade fixa. Então, se ela errou, é porque ela não é inteligente. Isso gera o quê nessas pessoas? Mau humor, irritabilidade, tristeza, né? Muita frustração. E é uma pessoa que acaba adoecida e adoecendo, né, as pessoas que a cercam. E essa questão de saber que as qualidades humanas elas podem ser cultivadas ou se são herdadas ou imutáveis, ela é muito antiga, né? É um debate entre os teóricos, né, entre os cientistas. Será que as qualidades humanas elas podem ser cultivadas ou é algo biológico, né, herdado de família, de geração em geração? A novidade aqui é o que essas crenças significam para você. Houve sempre muito essa controvérsia, né? E o que os cientistas chegaram à conclusão? De que, apesar que tem pessoas que inclusive nascem com dons e com dons muito especiais, mas mesmo essas pessoas, elas podem se desenvolver e se aprimorar muito mais. Olha, gente, tem pessoas que acreditam que, por exemplo, ser inteligente, se fizer uma avaliação de coeficiente de inteligência e der acima da média, pronto, elas não precisam fazer mais nada. E olha, o que a prática tem mostrado? Inclusive o Binet, que foi o criador do teste, né, de inteligência que avaliava, né, as crianças para saber o nível de inteligência delas. O que ele percebeu é o seguinte, que mesmo que a criança tivesse um coeficiente de inteligência acima da média, se isso não fosse trabalhado, ela não consegue se tornar um bom profissional no futuro. Por quê? As pessoas falam para ela, não, você é muito inteligente, tudo bem, não é assim. A gente tem visto pessoas hoje com coeficiente de inteligência elevadíssimas que não conseguem ter um bom trabalho, conseguir o desenvolvimento de carreira, porque elas não entendem que elas precisam não só de ser muito inteligentes, elas precisam ser disciplinadas, elas precisam ter compromisso com o que elas fazem. E o que geralmente as pessoas entendem é, não, ela já é inteligente, não precisa. E mais do que nunca as empresas têm buscado pessoas que têm capacidade de relacionamento interpessoal. A inteligência intelectual é apenas parte do processo. A gente precisa de outras habilidades que não só a capacidade de raciocinar e resolver problemas. Agora, assim, por que isso é tão importante? Por que é tão importante que a gente entenda que as nossas habilidades, o que quer que você queira fazer, né, que você tem um objetivo, um sonho de realizar, por que é importante a gente entender que isso tudo, na verdade, pode ser esculpido, pode ser trabalhado,
Por que é tão importante a gente saber isso? Para que a gente saiba o seguinte, que nada, olha, quando você vê uma pessoa falando muito bem em público, dando excelentes palestras, você pode ter certeza que não é daquele momento, não foi naquele dia que ela começou, foi um processo. A gente precisa começar de novo a pensar na questão dos processos da vida. Não tem nada instantâneo. As pessoas praticam o que elas fazem. Nós temos um fenômeno, do basquete brasileiro, o Oscar Schmidt. E ele começou então a dar palestras motivacionais depois que ele parou de jogar. E ele falava, ele fazia questão de dizer o seguinte, que ele não alcançou essa maestria, fazer aquele número de cestas, aquele jogo espetacular que ele fazia, não foi da noite para o dia, foi treino, foi fazendo, repetindo, ou seja, tudo que você empenha em fazer de verdade, que você se compromete em fazer, você acaba se tornando um expert naquilo. Você não precisa ter dúvida disso, as teorias mostram isso, tá? Então, aquilo que você inveja, que você deseja fazer, que você quer se tornar bom, você precisa começar a fazer. Não é estando pronto, tendo a maior habilidade do mundo, que as pessoas são boas naquilo. Quando você vê alguém muito bom no que faz, pergunte a elas, você vai ver que tudo dependeu de um processo. Elas começaram de um ponto e não ficaram se comparando com outras pessoas no processo delas. Elas respeitaram o seu processo, as dificuldades que elas tinham, enfrentaram as dificuldades e conseguiram se tornar boas naquilo que elas tanto desejavam. Então as teorias estão aí para mostrar isso, que nós podemos sim conseguir o que a gente quer de forma consciente, mas a gente precisa começar a fazer. Então comece. Você tem um sonho para realizar? Você quer ser muito bom em alguma coisa? Comece. Não espere vir o dom, Não é uma iluminação divina, não é uma mágica. Não tem mágica, gente. Existem processos. E se as outras pessoas conseguem desenvolver habilidades, que é uma questão humana, nós somos todos pessoas humanas, então você também consegue fazer. Então o que você quer fazer? Comece. Procure orientações, vá estudar, respeite as suas dificuldades, comece de onde você estiver, mas comece. Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje, mindset fixo e mindset de crescimento. Eu quero que você escreva aí para mim qual que você se avalia hoje, uma mentalidade fixa ou de crescimento. E melhor ainda, em qual que você gostaria, qual que você quer ter, escolhe ter hoje. Uma mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento? Escreve aí nos comentários para mim, tá? Eu quero saber como é que você se avalia hoje, tá bom? Dá um like se você gostou do conteúdo de hoje, se inscreva no nosso canal, encaminhe esse vídeo para outras pessoas que precisam também, que tem um projeto, um plano de vida, quer desenvolver, e até o nosso próximo vídeo.